Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia lindo para todos vocês que estão aqui, amém? Glória a Jesus. Eu quero profetizar um dia maravilhoso, né? Um dia adornado pela presença do Espírito Santo. Um dia ungido, um dia separado para todos vocês. Hoje é domingo, dia 28 de setembro, e nós estamos quase chegando num grande dia, que é o dia do jejum do perdão, amém? Um jejum poderoso, aleluia. E é uma janela muito especial. Você que vai fazer o Yom Kippur pela primeira vez, você vai ver um antes e um depois na sua vida, não tem como não viver, amém? É uma ruptura sobrenatural. Pensa numa janela. Eu não sei se você viu, mas eu enviei para vocês, tá? Lá no grupo ontem. Olha aqui, ó. Eu enviei, acabei de enviar de novo, ó. Lá no grupo, tá? Tá lá. Aí tem aqui, acho que 5 folhas, 4 folhas. Você põe seu nome, põe a data, certo? Isso aqui funciona como um documento espiritual, certo? Você não precisa enviar para ninguém, mas você vai guardar. Aí ano que vem você vai, quando você for fazer o próximo, você vai desejar fazer o próximo. Aí você vai comparar. Isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Amém? Eu vou mandar hoje o passo a passo de como fazer o jejum, do que fazer quando você começa, quando você entra no jejum, o que você precisa declarar. Lógico, você pode declarar com as suas palavras, mas eu gosto de ser bem ali, né? Bem detalhista para você fazer bem certinho, certo? Vai ser algo sobrenatural. Amém? Apóstola, mel podemos usar no reset? Podemos usar o mel no reset, só dentro da janela de alimentação. Então agora, nós estamos no ciclo de número 5 ainda. A janela de alimentação são 6 horas. Então, dentro dessas 6 horas, você pode usar o mel. Só dentro dessas 6 horas. Tá? Fora das 6 horas, você não pode usar nada que venha adoçar, porque o mel é um tipo de açúcar também, mas é, né, um tipo de adoçante natural, amém? Adoçante natural não, um tipo de açúcar que é, vamos dizer assim, um tipo de, adoçante não, né, amor? Um tipo de doce saudável, não sei. Isso. Eu não sei bem, né, o termo certo, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Shalom, 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 aleluia, glória a Deus. Gente, eu não sei se você estava na imersão ontem nós vivemos uma libertação poderosa. Eu achei engraçado vocês falando, eu não esperava que tanta gente ia ficar com a mão colada, né, na hora da libertação da área financeira, mas isso é poderoso, Deus é maravilhoso, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Ontem, você que não assistiu a imersão do Reset, assista, tá? Faça todas as suas tarefas que estão pendentes, organize sua casa. Dia 10 começamos o ciclo de número 7 e dia 7 é a imersão, tá? Então, esse final de semana agora não vai ter imersão, tá? Só terça-feira, que aí nós vamos entrar no ciclo de número 7 e nós vamos começar a ativação do DNA, tá? Ativação do design original, tirar para fora aquilo que você é. E aí nós vamos viver profeticamente, de forma estrondosa. Então, tudo que tiver pendente, tarefas, faça, assista a aula. Ah, eu tô ainda lá no resgate da linhagem, tem coisa pendente. Aquilo que você não achar, next, vamos para frente. Não fica parado porque você não acha. Olha só, olha aqui que o profeta Natan falou, muita coceira ontem na imersão. Então, ontem houve desligamentos na sua vida, significativo, entendeu? Às vezes, queridos, os desligamentos é referente a coisas que está na linhagem. E não foi nem você que abriu a porta. Amém? Então foi tremendo, foi sobrenatural. Nossa próxima imersão aí, a pastora Nani colocou, é terça-feira, dia 7, às 19 horas, tá? É uma imersão muito preciosa, você precisa assistir, porque agora nós mudamos um pouco o formato do programa. Então até o 6º ciclo é batalha, é luta, tá? Eu acho que eu não farei o reset novamente. Eu vou lançar um livro, né? Vou lançar um livro e aí
estar de novo fazendo 90 dias assim, porque é muito trabalhoso. Gente, é muito material. Por mais que já esteja tudo pronto, eu tenho que retificar o material, porque eu escrevi um rascunho. Então, toda vez que vai ter um módulo, né, da imersão, eu tenho que refazer tudo, corrigir tudo. Então, é um programa que eu fiz muito material. Por exemplo, para cada ciclo, eu tenho que, só de tarefa desse ciclo foi 6 PDF, mais os PDFs da aula, então é muito material. Coitado dos meus alunos, no final eles vão ter que estar ali, com tanto assim de impressão, certo? Certo? Então, na verdade, eu vou lançar um livro, é mais fácil para vocês, amém? Mas você que fez o programa, com certeza você viveu numa profundidade muito maior do que qualquer pessoa que possa comprar o livro depois, porque você assistiu as imersões que não vai ter no livro, certo? Então, ali vai ser mesmo um manual, né? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Então, gente, não é muita coisa para imprimir, é muito mapeamento, é muita coisa, é muita tarefa. Então, não tem como vocês falar que o programa, vocês não têm tarefa. Agora, no ciclo 7, no 8 e no 9, a gente diminui as tarefas. E aí é só 1 ou 2 PDFs de tarefa, bem tranquilo, certo? Mas, a partir do ciclo 7, nós vamos ter que viver no profético. Aí você vai ter tarefas diárias, tá? Diárias. Outra coisa que eu pedi para vocês ontem, vou voltar a pedir. Se você tá com a sua casa bagunçada, coisas que você alinhou no começo, já desalinhou, alinha. Vamos começar bem o ciclo de número 7. Alinha seu guarda-roupa de novo. Veja se tem alguma coisa para tirar e jogar fora, para tirar e doar, amém? Então, se posicionem bem bonitinho, bem certinho, tá bom? Já estou pensando em fazer de novo. Então, quando você terminar, você pode fazer de novo. Vai estar acessível para você 2 anos na plataforma, amém? Aleluia. O mapeamento do ciclo 6 já subiu todo, são 6. A única coisa que não subiu ainda foi as aulas, tá? Não subiu ainda as aulas, mas todo o material tá lá, certo? No ciclo de número 6 são 2 sucos. Uma opção para extrator e outra opção para o liquidificador. Gente, vocês que estão gerando testemunhos, que estão sendo curados disso, daquilo, vocês precisam mandar para nós os testemunhos, tá? Mande para nós os testemunhos. Gravem vídeo se você puder. Manda por escrito se você puder. Amém? Para nós é muito importante, tá? A gente quer registrar os seus testemunhos, porque toda honra e glória ao Senhor Jesus, tá? Aleluia. Glória a Jesus. Gente, o suco do ciclo de número, presta atenção, o suco de número 5 vai até dia 1º cedo. Aí se você for fazer o Yom Kippur, lógico, no dia 2 cedo você não vai tomar. Aí, no dia 3, ou você começa com a nova receita que eu coloquei lá no liquidificador, se você não for fazer o distrator. Agora, se você for fazer o distrator, você vai ter ali uma preparação. Você pode tomar o suco durante a sua preparação? Pode, mas suco sem sementes, tá? Então, assiste certinho para você pegar tudo bonitinho, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te bendizer, te agradecer, te exaltar por mais esse dia. Pai, esteja todos os dias, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus. Escreve todos os dias, Senhor Deus, novos decretos ao nosso respeito. Senhor Deus, nós te glorificamos por essa madrugada, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem trago para cada um de nós. Pai, nós te exaltamos, Senhor Deus, por mais uma madrugada, por mais uma manhã. Usa o teu doce e amoroso Espírito Santo para falar conosco, Pai, nessa palavra de Jeremias. Pai, nós estamos famintos e sedentos pela tua Shekinah, pela tua palavra. Obrigada, amigo Espírito Santo, por mais uma manhã. Nós consagramos esse dia a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então agora abre comigo em Jeremias, capítulo 15, amém? Jeremias, capítulo 15, aleluia, tá? Vamos aqui, acharam ou não acharam? Então vamos lá. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel
intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Então quer dizer que a intercessão de Moisés e Samuel era significativa, né? Foram com eles, fora com eles, expulse-os de minha presença. E se perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor. Os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra, os destinados à fome para a fome, os destinados a cativeiro para cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei a espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas das cidades eu espalharei ao vento, como palha separada do cereal, e levarei seus filhos queridos. Destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar os seus maus caminhos. Então você está vendo aqui Deus, mais uma vez, né? Trazendo a ira dele para fora, falando que ele não aguenta mais esse povo, nem que Moisés, nem que Samuel intercedesse, ele jamais mudaria de ideia, tá? Então Deus decide aqui trazer juízo, tá? E nenhuma intercessão humana seria capaz de revogar isso aqui, ok? Então existem momentos, né, que a misericórdia, a taça da misericórdia de Deus, a taça da benevolência, da paciência de Deus, ela esgota. E aí esse povo fazia ídolo, esse povo tinha uma testa dura, esse povo não escutava, esse povo pecava, esse povo... Ou seja, Deus se manifestou para o povo de Israel. Deus escolheu essa nação para anunciar quem ele é. E esse povo sempre andando debaixo de pedra de tropeço. Amém? Então vamos continuar aqui. A partir do 8. Haverá mais viúvas que grãos de areia no mar. Ao meio-dia trarei um destruidor contra as mães jovens. Farei cair sobre elas angústia, terror repentinos. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restam para serem mortos pelo inimigo. Eu, Senhor, falei. Então eu disse, como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar dívida, e nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu, eu cuidarei de você em tempos de calamidade. Quem está falando isso? Jeremias, porque ele é um profeta e ele é odiado pelo povo. Então ele está reclamando que ele não é um cobrador de dívida e mesmo assim o povo odeia ele. E eu vou trazer essa palavra aqui para você. Talvez você não entenda a raiva das pessoas por causa da sua vida. Talvez você não entenda a raiva das pessoas, a implicância das pessoas para com você. Mas você não entendeu ainda que não é sobre você, mas é sobre o legado, o chamado, o propósito que você carrega. E às vezes essa perseguição, essa irritação, esse ódio das pessoas contra você não tem nada a ver com a sua pessoa, mas contra o chamado que você carrega e já está manifestando, ou que o próprio Satanás sabe que você vai manifestar. Por que o profeta é tão odiado? O profeta é odiado pelos demônios, porque aonde um profeta chega e libera uma palavra, sentenças, né, são transformadas em decretos de glória. Assim é, queridos. Então, às vezes, né, perseguições,
Pessoas se irritando, pessoas caluniando, pessoas mentindo, pessoas se levantando contra você. Não tem nada a ver com você, mas com o propósito que você carrega. Na verdade, estão se levantando contra o propósito, estão se levantando contra o seu chamado. Só que você ainda não tem discernimento, talvez não tenha maturidade para entender. Peraí, não tem nada a ver contra mim, porque quem eu sou na fila do pão? Mas tem a ver com aquilo que eu carrego diante de Deus. Tem a ver com aquilo que eu carrego na presença do Senhor. Então descansa seu coração, porque essa palavra aqui é para você. Assim diz o Senhor. O Senhor respondeu: eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. E eu quero declarar que no tempo de aflição, que no tempo difícil, essas pessoas que perseguem vocês, essas pessoas que mentem sobre vocês, essas pessoas que levantam a calúnia vão pedir ajuda, vão pedir a sua intercessão. E Deus estará cuidando de você e você não vai ter falta de nada. Porque Deus traz juízo sobre a terra, mas Ele poupa seus escolhidos. Ele poupa seus filhos. Ele avisa seus profetas. Ele avisa o povo que ora. Ele avisa o seu remanescente. Amém? Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte e uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros como despojo aos seus inimigos, pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois a minha ira se acendeu como fogo e arderá contra vocês. Amém? Então o que Deus está falando aqui, né? Então, Deus está falando aqui que haverá mais viúvas. Olha só, eu achei engraçado nessa parte, aonde, né? Deus fala que haverá mais viúvas que grão de areia, é isso? Né? Onde que está aqui? Então, imagina quantos homens não vão morrer por causa da guerra. Então, o juízo de Deus está chegando, tá? Então, o juízo de Deus está vindo. Então, Deus avisou, Deus chamou a atenção, Deus usou o profeta para falar: olha, você está no mau caminho, se alinha. Aí Deus usou outro profeta para falar, Deus usou um pastor para falar com você. Ou se posiciona, sai do pecado. Ou a conta, o boleto espiritual está chegando, se alinha, vigia. Só que chega uma hora que a misericórdia do Senhor, ela é derramada, a taça da misericórdia, a taça da paciência. E a mão dele vem. E aqui não tem intercessão que possa revogar qualquer decreto, porque Deus já estabeleceu. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me um tempo, não permitas que eu morra ainda jovem, e por teu nome que eu tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti. Ó Senhor dos exércitos, nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho por tua mão pesada sobre mim e enchi-me de indignação com os pecados dele. Por que então continua a sofrer? Então aqui a gente está vendo Jeremias sofrendo, queridos. Jeremias está falando: eu não participei desses banquetes, eu me separei. E por que eu estou sofrendo? Porque minha ferida não tem cura. Teu socorro parece incerto, como um riacho inconstante, é como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu restaurarei, para que eu possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será o meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Ou seja, Deus está falando: para de ser almático, se posiciona, eu vou usar você vai ser meu porta-voz. Amém? Não vencerão, pois eu estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei: certamente o livrei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, você tem que largar o vitimismo, a autocomiseração e parar de ser um bebê chorão. Queridos, nós precisamos crescer em maturidade. E Deus, olha só, Jeremias está falando aqui: eu continuo sofrendo, essa ferida não tem cura. Então,
Jeremias está se lamentando. Jeremias, ele traz para nós uma conotação que ele era uma pessoa muito melancólica, sentimental, ele chorava muito. E Deus está falando aqui, ó, se você se voltar para mim, eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou fazer o que precisa ser feito em você, para que você possa continuar me servindo, tá? Né? Se disser palavras de valor ao invés de palavras inúteis, ou seja, para, Jeremias, de falar a palavra inútil, para, Jeremias, de ficar chorando, se posiciona. Queridos, eu sei que muitas vezes nós estamos feridos, nós estamos no processo de cura, mas isso tem que passar, isso tem que ser um cântaro que a gente deixa para trás, tá? Isso tem que ser um cântaro que a gente deixa de lado, a gente tem que superar essas coisas e viver aquilo que Deus está nos chamando, porque se nós não superarmos e não tomarmos posse da maturidade, como que Deus vai te usar? Como, queridos, que Deus vai te usar? Ontem eu fiz libertação, né? Ministrei libertação, aquele tanto de pessoas. A hora que terminou eu estava moída, cansada, exausta. Você sai de uma batalha espiritual, literalmente. Eu podia chorar e falar, ai Deus, estou cansada, não aguento mais. Senhor, me renova. Amanhã eu estou pronta para outra, madrugada eu estou pronta para outra. Deus quer pessoas posicionadas, Ele te renova, Ele te sustenta, Ele te cura. Queridos, Deus quer os trabalhadores, mas os trabalhadores que estão convictos na obra e que não reclamam. Aí tem gente que fala, eu tô agora ministrando libertação, mas é tanta retaliação, mas é tanto contra-ataque. É na área espiritual, é na área profissional, em tudo que você se levanta para ter sucesso, êxito, vitória, conquista, vai haver uma força antagonista. Para de reclamar. Para tudo há um levante na vida. Tudo, queridos. Então para de reclamar, nossa, olha, eu tô na presença do Senhor, mas tá difícil. Dá glória a Deus que você tá na presença do Senhor, que se você morrer amanhã você vai pro céu. Glorifica Jesus. Às vezes reclama de um jeito que parece que era melhor estar no mundo do que estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor você está sofrendo, você está no deserto, e aí você está ali, ó, ai meu Deus, isso, aquilo outro, ai que não sei o que, glorifica, fala, Deus, não está fácil, mas está melhor do que eu estava no mundo, então Senhor Deus, Pai, eu creio que ainda que a figueira não floresça, a Tua glória me cerca, a Sua presença me unge, a Sua presença me blinda de todo mal. Então nós temos que sair desse lugar de vitimismo, desse lugar de sofrência, desse lugar de estar toda hora reclamando. Olha o que Deus está falando aqui para Jeremias. Se disser palavras de valor, porque Jeremias, para de ficar falando coisas inúteis. Em vez de palavras inúteis, você vai ser meu porta-voz. Você vai influenciar esse povo e não esse povo vai influenciar você. Amém? Então, para de ficar se lamentando porque o diabo fala, se você está se lamentando porque o diabo isso, você não está exercendo autoridade. Quem é o diabo? Quem é o demônio? Você é o filho do Deus de Israel. Você é filho do grande eu sou, filha do grande eu sou. Você carrega a presença do Espírito Santo dentro. Você exerce toda a autoridade no nome e na pessoa de Cristo. Por que você não usou ainda isso a teu favor? Por que você não se posicionou ainda? Por que você não deu um passo de fé? Então, vigia na terra, se posiciona. Então, Jeremias, né, aqui nessa parte final, ele começa o quê? Ele começa a se lamentar, né? Ele começa a se lamentar. E Deus dá uma exortadinha nele, amém? E nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus quer um jogador no time de campo gente, a gente se machuca. Então, quando a gente vai jogar bola, vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Você vai jogar bola, você vai levar ali um chute na canela, você vai cair, vai ralar o joelho na grama, ou no chão, levanta, bate a poeira e fica de pé de novo. Aí por qualquer riscadinho, por qualquer coisinha você está chorando. Então você não aguenta a pressão. Então nós precisamos, se você se levantou para ser um general de Deus, na frente de um campo de batalha espiritual, na frente de um campo de batalha de intercessão, na frente de um ministério, você precisa, querido, se comportar como uma pessoa forte até você se tornar uma. Eu me comportei como uma mulher forte até eu me tornar uma mulher forte. Eu me considero uma mulher forte, casca, grossa, dura, por causa que eu me forjei ser assim. Por causa dos níveis de batalha que eu enfrento. Então eu não posso ceder a alma de alguém que é almática ou fulano que quer que eu faça
né, que venha com prazer as suas vontades. Não, porque não, eu preciso ser autêntica, direta, sincera e expressar o que eu sinto e me impor diante de coisas erradas, diante de coisas certas. Amém? Então, se posicione como um homem forte até você se tornar um. Se posicione como uma mulher forte até você se tornar uma. Se posicione como alguém corajoso até você adquirir coragem. Se posicione assim. Amém? A coragem, ela vem da sua fala, ela vem do seu posicionamento. Não vem um anjo e aplica uma injeção de coragem em você e você aí fica corajoso. Coragem é algo que você vai gerando, você vai se impondo. É assim que acontece todas as coisas. Amém? Se posicione como uma mulher forte, como um homem forte, até você se tornar essa pessoa. Se posicione como alguém inabalável, até você se tornar inabalável. Amém? Tem como ser inabalável? Sim. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você coloca a primícia da vontade de Deus em primeiro lugar. Você vê o todo, você vê no ângulo de cima o reino, isso te torna inabalável. Porque você não está vendo uma causa pessoal, você não está vendo uma causa que vai favorecer você. Você vê as causas que favorecem o reino de Deus, a glória de Deus. E você se torna inabalável porque você luta por uma causa maior que a sua vida, que o seu propósito, que é a causa que Deus trouxe para resgatar pessoas na terra. Amém? Tem como ser inabalável? Sim, mas vai precisar de jejum, de oração, de separação. Se você não for uma separada, um separado, uma separada, o que é isso? Separado do pecado, separada de rodas dos escarnecedores. Se você não se separar, o diabo te engole. O diabo, ele está toda hora flertando com você, te chamando lá fora para você voltar para o pecado. Então, se você não ficar na sua redoma de consagração, aonde você não olha mais para fora e você só vive no seu mundinho, você não consegue ficar intacto. Então, queridos, andar com Deus é você entrar para dentro de uma bolha, para dentro de um mundo que você cria e ficar dentro dele, viver dentro dele. Aí quando você sai para fora e você se depara com o mundo, você fala, meu Deus, o mundo tá desse jeito, mas parece que eu vivo num lugar de tanta paz, tanta glória, o que está acontecendo? É exatamente dessa forma, porque você escolheu andar separado. Você escolheu andar no mundo onde o Espírito Santo, ele governa a sua vida, o seu coração, as suas emoções. Você escolheu andar debaixo de uma redoma de glória, aonde você busca o Senhor todo dia, você se separa. E aí você às vezes vai para um contexto onde tem pessoas que não estão vivendo dessa mesma glória, nessa mesma separação, e você fala, meu Deus, as pessoas falam isso. Parece que você é até um alienígena, parece que você não é desse mundo. Você fala, meu Deus, olha o que essa pessoa está falando. Mas por que você se assusta? Porque você pisou no santo do santo. Você se acostumou com uma estrutura santa. Você se acostumou com uma atmosfera santa. Na sua casa você chama Abba, Pai, a glória desce. Você experimenta de uma Shekinah diária. Então, quando você se depara com o mundo, com pessoas que não estão vivendo essa realidade, as palavras das pessoas são cortantes, são escandalizantes, são palavras de terror e você fala, como essa pessoa vive isso? Como que essa pessoa fala dessa forma? Como que essa pessoa não tem o pudor disso, daquilo? Essa estranheza porque você está acostumado a viver dentro da bolha do santo do santo. Isso é maravilhoso, queridos. E todos nós que nos separamos, acabamos entrando nesse lugar. Você não combina mais com as rodas, você não combina mais com qualquer conversa, porque agora você só quer pisar num lugar que é santo e tem chuva da Shekinah, da presença de Deus. Gente, você quer falar de Jesus, você quer falar de testemunho, você quer falar da Bíblia, você quer falar da glória. E tem gente querendo falar de carro, de dinheiro, de mulher, de homem, do presidente, da política, não sei o quê. E você quer falar do Senhor. E você não entende porque as pessoas têm esse contexto de pensamento. Mas é que você foi santificado. É que você não percebeu porque você entrou num kairos. Você entrou num aceleramento. E Deus colapsou o tempo dentro do teu espírito. E parece que passou tão pouco tempo, mas não. Deus, na verdade, Ele acelerou seu crescimento, Ele acelerou tudo dentro de você. E parece que agora você é estranho, esquisito. Não, é que você entrou num lugar chamado Kadosh. E por ser Kadosh, você não consegue mais viver
no lugar profano. Você não consegue, a não ser que você seja usado para manifestar a glória de Deus. Amém? Continue no santo. Continue debaixo desse domo de fogo. Continue debaixo desse lugar aonde a presença importa, aonde o projeto de Deus importa. Seja um estrategista no reino de Deus. Seja uma arma. Seja uma arma que quando Deus olha para a terra fala assim, eu não tenho um filho, eu tenho uma arma, eu tenho uma ogiva nuclear, eu tenho uma arma contra o inferno. É o meu filho e a minha filha que se santifica, que ora, que está toda madrugada orando. Amém? Você é kadosh, você é separado. Aleluia? Amanhã nós vamos fazer Jeremias 16 no nosso devocional. Eu quero trazer hoje uma palavra poderosa. Amém? Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 1. Amém? Gente, nós decidimos que vamos abrir as inscrições da Conferência Global Fire dia 3 de outubro. Por quê? Se a gente abre antes, a gente tinha previsto abrir um pouquinho antes, tá? Final desse mês agora. Na verdade, a gente ia abrir amanhã. Hoje é domingo, né, amor? A gente ia abrir amanhã. Só que vai dar muito tumulto. Nós temos agora o jejum do Yom Kippur. A gente está se preparando para 25 horas de jejum. É um jejum poderoso. Então, e eu quero abrir as inscrições dentro da nova estação. Então, quando a nova estação começa para esse ministério chamado Global Fire? Ao pôr do sol do dia 2. Então, dia 3, profeticamente, nós vamos abrir as inscrições para a Conferência Global Fire 2026. Aleluia! Glória a Deus! Vai ser estrondoso. Amém? Aleluia! Glória a Jesus. Amém? Então, vem aqui agora comigo. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é como eu disse para você, nós estamos agora numa janela de 10 dias proféticas, tá? E olha só como é profético, eu já olhei o calendário. Você sabe que dia que é o ciclo de número 7? Você sabe que dia que eu vou dar a imersão? Quem sabe? Que dia que cai a imersão? Presta atenção, que dia que vai cair a imersão do ciclo 7? Vai cair no dia 7, mas dentro do calendário hebraico vai cair, sabe que dia? Na festa de tabernáculo, na festa de Sukkot. Olha, não, você não entendeu. Festa de tabernáculo, aonde Deus vem tabernacular, é uma festa que dura vários dias, mas nós vamos estar entrando dentro da janela profética de uma manifestação da glória de Deus no dia que nós vamos ter a imersão do ciclo de número 7. E o ciclo de número 7 começa dentro da festa de tabernáculos, que começa dia 10. Então, queridos, essas janelas estão anunciando algo. Isso é muito poderoso, a gente precisa entender. Depois eu vou explicar para vocês, a hora que passar o Yom Kippur, eu vou explicar para vocês como que você pode celebrar a festa de tabernáculo, certo? Como que você vai fazer, amém? Você pode estar também levantando uma oferta. Eu oferto em todas as festas. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, vem aqui comigo agora. Então, há um tempo para todas as coisas. Então, se Deus determinou 7 festas, um tempo para essas 7 festas, há tempo de você mudar de nível espiritual, há tempo de você entrar numa nova estação de Deus. E Deus trouxe para mim que a nossa próxima conferência ela tem o nome de expansão, porque nós estaremos debaixo de uma nova estação ministerial em todas as estruturas. Então nós vamos entrar numa nova etapa. E o Senhor falava, essa palavra é para o ministério, para a sua vida e para todos aqueles que estão debaixo dessa casa. Então o nosso ministério entra a partir do dia 2 ao pôr do sol, debaixo de uma nova estação. Por que dia 2 a partir ao pôr do sol? Porque os 10 primeiros dias desse ano, tá? Do ano 5.786, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 10 dias, aonde sentenças estão sendo anuladas e estabelecidas, decretos estão sendo anulados e estabelecidos, mas o julgamento acontece depois do grande dia do jejum. E aí nós vamos começar a desfrutar de tudo que foi semeado nesses 10 dias. E aí nós entramos de fato num novo ano, numa nova estação, onde agora nós vamos colher o que foi plantado. Então, essa nova estação vem para o nosso povo a partir do dia 2. Que estação? Estação de crescimento, estação de ruptura.
E esses dias eu até preguei, eu acho que eu preguei num culto, que estação é diferente de novo nível. Então, quando você vai numa conferência ou você faz um jejum, você acessa um novo nível. Ou seja, você tem um up, um crescimento espiritual, né? Você cresce espiritualmente no novo nível, começa a fluir melhor num dom, começa às vezes a manifestar uma unção diferente que você não tinha. Mas quando a gente fala de uma nova estação, nós estamos falando de um tempo determinado por Deus, marcado de transformação, de reposicionamento, de frutificação, e até onde você não semeou, você vai colher. Até onde você não plantou, você vai colher. Nós estamos falando de uma estação espiritual de Deus que transiciona todas as áreas da sua vida. Transiciona a sua área financeira, sua área emocional, sua área ministerial. Transiciona uma estação nova de Deus, transiciona todas as áreas das nossas vidas, tá? Então, uma nova estação está ligada ao quê? A um tempo de Deus determinado para que nós possamos viver isso, ok? Então, principalmente você que é meu aluno do Reset, você está marchando para viver uma nova estação, para ter um salto drástico na sua vida, para ter um salto expansivo na sua vida. Eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você quer que aconteça na sua vida, mas aproveite esse jejum e peça, amém? Aproveite esse jejum e peça aquilo que está queimando no seu coração. E peça coisas impossíveis, porque o que é aquilo que para você é fácil, você conquista, você tem na sua mente, não, isso aqui eu trabalho, eu conquisto, eu consigo. Mas coloque aquilo que é realmente impossível. Aquilo que somente Deus pode operar através de você, ou aquilo que somente Deus pode abrir as comportas dos céus para te favorecer. O problema é que vocês não sabem pedir, vocês não sabem apresentar para Deus. E queridos, nós temos desde coisas espirituais, coisas intelectuais, coisas, né, a nível de questão intelectual, a nível de questão espiritual, a nível de questão material, a nível de questão familiar. Aprenda a pedir e peça com detalhes, né? A Bíblia diz, né, que filho vai pedir peixe para o seu pai e o pai vai dar uma cobra. Mas até mesmo os pais aqui da terra sendo mal, Deus, ele é bom, ele é um pai bom. E a face de Deus está sobre a terra, e Deus está debaixo, queridos, de um manto de misericórdia. Então bata, peça, se conserte, peça perdão para o Senhor, peça perdão para o Senhor, peça perdão para o Senhor, peça o perdão para o Senhor de qualquer coisa que talvez você tenha feito, talvez você tenha se afastado, talvez você perdeu o primeiro amor. Então, a primeira folha que eu mandei para vocês lá, que era pedido de reconciliação, Senhor, me perdoa, eu peço perdão por isso, eu peço perdão por aquilo, Senhor, quero me reconciliar contigo, Senhor, eu perdi o primeiro amor, eu perdi aquele entusiasmo, mas eu continuo na sua presença, mas eu quero voltar para esse lugar de oração, de quebrantamento, me leva de novo. Então, nós estamos entrando numa nova estação de Deus. E nós precisamos aprender a entrar nas estações de Deus. Nós precisamos aproveitar as janelas proféticas. Nós precisamos entender que quando Deus abre uma oportunidade, Ele quer o nosso posicionamento. E o que você precisa? Precisa ser intencional. Precisa falar, Senhor, eu quero acessar esse novo tempo, eu quero desfrutar de despojo, eu quero abrir minha empresa nesse próximo ciclo, eu quero prosperar. Senhor Deus, eu estou trabalhando hoje CLT, mas eu creio que nesse ano eu vou abrir minha empresa, então coloca lá na sua folha, este ano eu vou abrir a minha empresa, este ano eu vou começar a trabalhar naquilo que é meu. Amém? Prepara uma oferta para você lançar onde você vai fazer o seu Yom Kippur, porque, gente, o jejum tem que ser selado com uma oferta, você precisa lançar uma oferta, amém, de fé. O valor é o Espírito Santo que coloca no seu coração. Eu falei para vocês a minha oferta, tanto do Rosh Hashanah, porque eu entrego uma oferta do dia 1º, tá? E uma oferta do Yom Kippur, já entreguei 2, né? Até meu apóstolo falou que vai estar orando, né? Já orou, já apresentou, mas vai estar apresentando agora em Israel a nossa oferta. Então, nós vamos estar apresentando dentro das 25 horas, tá? De jejum e oração, todas as ofertas que chegam no ministério. Então, ali nós vamos ter 25 horas de jejum e oração e nós vamos apresentar sua oferta e seus pedidos de oração. Você que vai participar conosco, amém? Se você vai participar lá na sua igreja, peça para o seu pastor estar orando, tá? Pelos pedidos, por tudo aquilo. Então nós vamos estar apresentando durante 25 horas todos os pedidos de oração. Nós vamos estar revogando toda a sentença. Nós vamos estar intercedendo, mas o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. E vocês vão ver uma ruptura sobrenatural. Vocês vão ver algo assim sobrenatural, tá? Gente,
É necessário fazer voto nesse jejum? Eu não sei se você entende, mas isso é um propósito que nós fazemos. Voto, querida, é quando você promete algo para Deus e quando isso se cumprir, você cumpre aquilo que você disse. Mas isso que nós fazemos no Yom Kippur é um propósito, amém? E é poderoso. Muitas pessoas têm colhido frutos, testemunhos, curas. Então nós vamos entrar numa nova estação. E essa nova estação, ela começa para nós a partir do momento que a gente entrega o jejum do Yom Kippur, você entra numa nova estação. Um novo tempo, uma nova estação de Deus está começando e todas as áreas da sua vida vão experimentar dessa nova estação. Então, o que eu quero que você faça? Se prepare para mandar, né? Se prepare para mudar de rota, se prepare para transicionar, se prepare, né, para se mover geograficamente talvez, se prepare para alargar, tá, a sua tenda. Às vezes Deus vai falar, olha, alarga a sua tenda, haverá transição geográfica. Então, nesses 10 dias, Deus está estabelecendo sentença, anulando decretos. Aprenda que uma nova janela está anunciando uma nova estação e nós precisamos aprender a entrar por ela. Mas especialmente Deus tem falado para mim, nós vamos entrar numa nova estação. Então você que ora na madrugada, Deus tem falado principalmente para aqueles que oram de madrugada, você que está comigo há mais de 2 anos, 3 horas da manhã. Deus tem falado comigo, todos aqueles que estão semeando na madrugada vão começar a colher colheitas poderosas. Até mesmo onde não plantaram vão colher. Deus está trazendo um novo nível de autoridade, um novo nível de unção, um novo nível de transicionamento, amém? E Deus vai te prosperar em todas as áreas, principalmente, querido, na área espiritual. Você vai ter uma ruptura avassaladora, estrondosa. Então, comece a dizer, Senhor, eu vou viver essa nova estação. Nessa nova estação eu quero que você seja profético, como eu falei ontem. Eu quero que você se vista melhor, eu quero que você se cuide melhor, eu quero que você profetize, eu quero que você lance decretos de bênção todo dia sobre a sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus negócios. Eu quero que você seja profético, ande no profético, seja intencional todos os dias. Porque você não pode falar que é um filho de Deus e ter uma boca amaldiçoadora, uma boca murmuradora, uma boca ingrata. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato a tudo aquilo que Deus está fazendo, a tudo aquilo que Deus está anunciando. Eis que chega uma nova estação e Deus está te chamando para você viver nessa nova estação. Deus está te chamando para você viver. Então, o que você quer viver nessa nova estação que começa dia 2 ao pôr do sol? Você quer uma empresa? Você quer ter seu ministério? Você quer manifestar dons espirituais? Você quer fluir no sobrenatural? O que você quer? Você quer ser levantado como um profeta? Você quer crescer nas redes sociais? Você quer ter uma liberdade geográfica? O que você quer? Peça! A porta está acessível a todos. Então eu mandei para vocês a folha dos pedidos. Escreva certinho, escreva bonitinho. Entre hoje e amanhã eu vou estar mandando para vocês o protocolo, tá? Do que você vai precisar para fazer o jejum. Então existe uma preparação. Então o jejum é que dia? Quarta-feira, né, amor? Olha aí. Se eu não me engano é quarta-feira. Quarta ou quinta-feira? Ao pôr do sol. Eu acho que é quarta-feira. Isso, quarta-feira começa ao pôr do sol. Quarta-feira começa ao pôr do sol. Então, segunda, terça, eu vou mandar hoje para você o protocolo do jejum. A partir de hoje, muita água, se hidrata, toma salzinho mineral. O que é o sal mineral? Mas o sal não vai dar mais sede? Não, o sal mineral ajuda a água a estar dentro do seu corpo. Então, faz lá 500 ml de água, um limão, coloca uma colherzinha de café ou de chá, eu gosto mais salgadinho. Sal mineral, o que é o sal mineral? É o sal grosso, é o sal rosa, é o sal do Himalaia, certo? É o sal integral, não é esse sal de casa, certo? Glória a Jesus. Aonde que você encontra a folha? Bem aqui, queridos, ó, presta atenção. Você vem aqui no meu Instagram, aqui tem um link, aqui embaixo, tem um link. Você clica bem aqui, ó, 25 horas de jejum e adoração. Você clica aqui, você entra no grupo, eu mandei bem aqui, ó. Coloquei ontem pra você, ó. Tá tudo aqui, ó. Se você achar pouca folha, imprime mais folhas, as folhas que estão em branco. Comece a escrever desde já. Essa folha ela é profética. Essa folha significa que você vai estar participando com o nosso ministério,
tá? Agora, se você vai participar em outro ministério, pegue lá a folha, geralmente eles fazem também uma folha, pegue a folha daquele ministério, escreva os seus pedidos lá, amém? Então essa folha profética, nós vamos estar orando por todos aqueles que vão estar conosco nesse dia, vai ser 25 horas de intercessão, de jejum, de adoração, vai ser um tempo poderoso, amém? Glória. Mas apóstolo, o que vocês fazem com essa oferta? Toda a oferta de Yom Kippur, ofertas que chegam ao nosso ministério, nós compramos esse ano 2 terrenos no valor de quase 2 milhões, nós alugamos o prédio onde nós vamos inaugurar, pagamos um ano de aluguel adiantado e agora nós vamos, através dessas ofertas, nós vamos construir o nosso prédio próprio, tá? Então todas essas ofertas nós damos satisfação, nós vamos construir a matriz da Global dentro desses 2 terrenos. Então nós temos um prédio alugado no valor de mais de 20 mil por mês, nós pagamos um ano adiantado, compramos, tá? 2 terrenos no valor de quase 2 milhões aqui na cidade de Indaiatuba, é onde nós vamos construir o nosso prédio. Então você vai estar semeando num terreno fértil, certo? Então se você vai lançar sua semente na matriz, aqui na Global Fire, pode ter certeza que a sua colheita vai ser muito grande. Você está lançando num terreno sério, num terreno fértil, e você vai ver o que Deus vai fazer de estrondoso na sua vida, amém? E eu já profetizei que este ano nós vamos começar a construir, nós vamos construir esse prédio em menos de 2 anos. Eu acredito que em 1 ano nós vamos construir, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, amém? Eu creio. Gente, e eu quero aqui falar algo para vocês. Esse ministério não tem 3 anos que ele começou. Esse ministério, antes nós éramos um movimento, não tinha dízimo, não tinha oferta, nós só fazíamos cultos ali, eu trazia ensino. Aí quando Deus bateu o martelo, falou, vocês são Global Fire, tá? E aí nós vamos fazer, se eu não me engano, agora 3 anos, esse final de ano, tá? 3 anos online, nós não temos nenhum lugar físico ainda, tá? E nós já compramos, com todo o recurso que chega a esse ministério, 2 terrenos, presta atenção, 2 terrenos no valor de quase 2 milhões, alugamos um prédio, pagamos 1 ano adiantado, compramos mais de 90 mil em cadeira, fora o que o apóstolo já gastou que eu não sei. Então nós somos um terreno fértil, nós temos uma gestão maravilhosa dos recursos do Senhor. Então você vai estar, lançando a sua semente num lugar fértil. E eu gosto de dar satisfação para vocês, porque eu gosto de mostrar para vocês, principalmente você que é membro, você que é dizimista fiel, aonde que essas ofertas são colocadas, tá? Então Deus está fazendo algo estrondoso. Nós não vamos levantar uma igreja, nós vamos levantar uma matriz de treinamento global, aonde pessoas do mundo todo vão vir para vigílias poderosas que vão ativar, para escolas, vai ser um celeiro, um ventre profético, e você vai estar fazendo parte disso. Então, se você vai estar participando conosco, eu te convido para ofertar nesse ministério que é fértil. Convido você para ofertar e lançar sua oferta de Yom Kippur aqui, porque nós vamos construir, em menos de 2 anos, o prédio da Global Fire na cidade de Indaiatuba. E eu quero abençoar cada um de vocês que tem lançado uma semente, ainda que você fale, apóstolo, minha semente é tão humilde, mas ela é significativa, que Deus te devolva 1 milhão de vezes mais. Então no dia do Yom Kippur eu vou estar abençoando todas as ofertas de vocês e apresentando, amém? Glória a Jesus, aleluia. Estou muito feliz por tudo aquilo que nós estamos vivendo, por tudo aquilo que ainda nós vamos viver. Faz barulho, geração do avivamento. Nós somos um povo barulhento. E eu vou dizer para você, na nossa inauguração, vai ser 3 dias de vigília. Se você puder sair de qualquer lugar, venha. Eu acredito que nós vamos estar lotados, tá? Sem custo nenhum, queridos, gratuito, tudo gratuito. Você vai vir para a Matriz da Global, nós vamos fazer um culto de 3 dias. Se você não puder vir os 3 dias, você vai vir pelo menos um dia. Vem, a gente vai se revezando, mas vai ser algo estrondoso, vai ser algo sobrenatural. 7 dias antes nós vamos está orando de forma ininterrupta dentro do local. Por que 7 dias antes? Porque nós vamos abrir uma dimensão da glória de Deus. Nós vamos clamar 7 dias lá dentro, sem parar. Fora o que nós vamos começar agora, com uma janela de intercessão. A previsão para a inauguração é em novembro, né, amor? Ou 1ª ou 2ª semana. Estejam orando para que todo o papel que precisa da prefeitura, tem um monte de burocracia, bombeiro, saia logo, em nome de Jesus. Mas está ficando lindo, o palco é lindo, tudo é lindo, né? Eu vejo o apóstolo, o pastor Felipe, conversando sobre coisas de som, de iluminação, que eu não entendo nada. Tudo, queridos, né? Custa. Então,
Você tem sido um abençoador desse mistério. Eu quero honrar a sua vida e declarar, te apresentar nas cortes celestiais, que Deus te prospere, te multiplique 1 milhão de vezes mais por cada semente que é lançada sobre o ministério da Global Fire. Você que primicia sobre a minha vida, a vida do apóstolo, que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. E eu quero que você venha fazer parte desse grande projeto de Deus. Aleluia! Então você está entrando numa nova estação. E quando nós entramos numa nova estação, nós precisamos de uma coisa para viver o despojo, para viver do fruto. E você sabe o que é que nós precisamos? De uma nova mentalidade. Não adianta você entrar na estação nova com uma mentalidade antiga, com uma mentalidade grega, com uma mentalidade escrava. O povo saiu do Egito, mas a mentalidade de escravidão permaneceu neles. E foi exatamente por terem uma mentalidade de escravidão que eles não conseguiram aproveitar a estação de liberdade, a qual Deus estava transicionando eles. Eles eram escravos no Egito, eles estavam lá batendo tijolo com palha, sendo humilhados pelos, servos de Faraó, pelos egípcios. Aí Deus tira eles com a mão forte, debaixo de 10 pragas. O povo do Egito entrega todo o despojo para eles. E aí eles começam a reclamar. Eles começam a ter saudade da escravidão, saudade das comidas. Eles começam a ver as coisas que eles não tinham. Por quê? Eles têm uma mentalidade de escravidão. Então Deus está, às vezes, te levando para a terra prometida e você não consegue identificar essa nova estação. E ao invés de glorificar e aproveitar e ser ainda mais profético na nova estação a qual Deus está te transicionando, você reclama, você murmura. Então Deus está te levantando para uma nova estação. E às vezes essa nova estação, em vez de trazer conforto, vai trazer esticamento. Deus vai falar, você vai abrir sua empresa esse ano, então você vai trabalhar mais. E aí você começa a reclamar, mas você pediu para Deus que você não queria mais ser CLT, você queria ter sua empresa própria, você queria ter pessoas trabalhando para você. Mas Deus falou, então vem, se posiciona, começa a trabalhar, começa a fazer. Então, queridos, não adianta sair do Egito para a Terra Prometida e não ter uma nova mentalidade. Você precisa acessar uma nova mentalidade. E como que é isso? Você precisa entender, nessa nova estação eu vou prosperar, nessa nova estação eu vou ser produtivo, nessa próxima estação eu vou ser organizado, organizada, nessa nova estação eu não vou fazer dívida, nessa nova estação eu vou multiplicar toda a semente que está na minha mão, nessa nova estação eu vou acessar lugares que eu não acessei, nessa nova estação eu vou me conectar a pessoas maravilhosas, nessa nova estação vai ser diferente, porque Deus está te transicionando de um lugar para outro. Mas para você acessar o despojo, as bênçãos, você precisa entrar com uma nova mentalidade. E queridos, uma nova mentalidade não vê a falta, não vê a escassez, não vê o problema, mas ele vê a solução, ele vê na ótica de Deus. E nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus é poderoso para sempre fazer muito mais do que nós esperamos, do que nós pedimos. Então você precisa entrar debaixo dessa o quê? Dessa ótica, dessa manifestação poderosa de Deus e falar, peraí, eu estou entrando nessa nova estação, custe o que me custar, me esprema como tem que espremer, me prense como tem que prensar, de mim vai sair o melhor óleo. Porque às vezes você pensar uma nova estação, Deus vai me prosperar, eu vou viajar, mas às vezes você vai trabalhar mais, às vezes você vai ter um esticamento ministerial. Eu pedi para Deus que eu queria ter uma unção violenta na libertação, então ele falou para mim, vem para madrugada e assuma essa posição de sentinela de guerra durante 3 anos. Então, quando você pede algo para Deus que ninguém tem, Ele vai pedir algo que ninguém está fazendo. E você está disposto? A nova estação vai exigir de você um posicionamento novo. A nova estação vai exigir de você uma atitude diferente. Mas se você não muda a sua mentalidade, você não acessa. Então tem muitas pessoas que já saíram do lugar do Egito, já estão nesse transicionamento, quase chegando à Terra Prometida, e só não acelera o lugar dessa estação porque está com uma mentalidade grega, uma mentalidade escrava, está com saudade do tempero do Egito, ou seja, do pecado. Está com saudade do Egito, porque lá no Egito tinha túmulo, tinha não sei o que, tinha algumas mordomias. E talvez aonde você está sendo esmagado por Deus, Deus está te passando numa prensa. E aí você está o quê? Com saudade de coisas lá atrás. Mas lá atrás você era escravo, lá atrás você era do diabo, lá atrás você estava no mundo.
Ah, eu tô com saudade do conforto que eu tinha lá quando eu estava servindo Satanás. Mas hoje você é livre. Hoje você está em paz. Você bota a sua cabeça no travesseiro e você dorme. Amém? Então Deus está nos levando para um novo tempo, para uma nova estação. Para nós concebermos algo grande, nós precisamos ter uma mentalidade grande. E tem uma coisa que o jejum do Yom Kippur vai fazer na sua vida, é quebrar as estacas da sua mente. Apóstolo, eu já ganho muito bem, eu ganho 20 mil por mês, eu ganho 30 mil. Você poderia estar ganhando 50, 100 e abençoando ministérios, viajando, indo fazer missões, financiando missões. Você põe o limite de quanto vai ganhar, você põe o limite do que vai ter, é você que coloca limite para as coisas que você tem. Você não entendeu isso? Então você precisa tirar os muros de limitação que você mesmo construiu e falar, Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Ah, mas o Senhor me usa numa célula, mas Ele podia estar te usando para 10 mil pessoas, para um estádio inteiro. Você que colocou essa limitação, você que colocou uma grade, você colocou um muro em volta daquilo onde você acha que está manifestando algo. Tem sempre um muro a ser quebrado. Eu tenho sempre muros a ser quebrados. Amém? Eu tenho sempre muros a ser rompidos. Eu tenho. E eu falo, Deus, me ajuda a pensar grande, me ajuda, Senhor Deus, Senhor, me conecta ao seu pensamento, tira as minhas limitações, aumenta a minha fé. Eu tenho fé, eu exerço fé. Agora eu vou te ensinar uma coisa, não anda com gente incrédula, com gente que fica falando isso é caro, isso não é pra você. Sai desse povo, fala, Jesus já me deu. Eu falei esses dias pra vocês, né, que alguém me perguntou, eu falei, não, acho que não é imersão pra vocês, na imersão. Alguém me perguntou se eu ia trocar o meu iPhone. Foi o profeta Gustavo. Professor, Afonso, a senhora vai trocar o iPhone da senhora? Vai comprar o 17? Eu falei, vou comprar? Não. Deus já me deu. Deu um para mim, deu um para o apóstolo. O meu é um 17 Pro Max de 1 terabyte da cor, né? Eu falei, né, de uma cor clarinha, falei a cor que eu queria. O do apóstolo é tanto, 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 tanto. E falei, Deus já me deu. Vamos agora para a realidade natural. Não sei quem vai me dar, não sei quem vai me presentear, não sei se Deus vai me trazer o recurso e eu vou lá e vou comprar. Mas quando eu falo Deus já me deu, eu lancei um decreto e eu tomei posse. Tomei posse com detalhes. Eu falei, vou comprar? Não, Deus já me deu. E Deus deu para mim e para o meu esposo, certo? Isso é ser profético. Você precisa aprender a ser intencional. Você só precisa declarar o que você quer. Mas dentro disso, eu já recebi. Deus já trouxe para mim. Deus já me deu um carro novo. Mas não estou vendo na tua garagem, mas já está aqui. Leia o livro como é o nome? Eu sempre esqueço o nome dele, o coreano. É a Quarta Dimensão, que ele fala sobre isso. Quarta Dimensão do Paul Jong-Soo, né? Acho que falo tudo errado o nome dele. Deixa eu ver a autora. É um pastor coreano da maior igreja. David Jong-Soo. Amém? Vou comprar nada, Deus já me deu, Deus já me entregou. Ah, se Deus quiser. Você acha que Deus não quer te dar uma casa, um iPhone? Deus não quer te dar uma viagem? Ele quer porque você é filho. E Ele quer com prazer, Ele quer te abençoar. O problema é você que colocou muitas muralhas e fortalezas. Ai, se Deus quiser. Você acha que Deus não quer te agradar? Deus não quer te abençoar? Deus não quer te favorecer? Deus não quer trazer uma qualidade de vida melhor para você? Amém? Poxa, você já ganhou um iPhone, né? Você não lembra, não? Eu já ganhei um iPhone uma vez, né? Você lembra que naquela época você tinha condição de comprar, né? E você pediu pro senhor. Foi assim, vou contar pra vocês esse testemunho. Eu vi o pastor Lucinho contando um testemunho que ele foi para os Estados Unidos e lá ele falou, Deus, eu quero ganhar um celular. Ele pegou e pediu, Deus, eu quero um celular, eu já acesso, recebo. Ainda a filha dele falou, pai, mas o senhor tem condição? Ele falou, não, mas eu quero ganhar. E eu, nesse mesmo surto de fé, falei, Deus, é o seguinte, eu quero ganhar um iPhone. Vou fazer igual o pastor Lucinho, quero ganhar um iPhone novo. Falei o que eu queria, o jeito que eu queria, pá.
Aí naquele momento eu falei, oh meu Deus, eu tenho dinheiro para comprar iPhone, o que eu tô pedindo para ganhar iPhone? Eu falei, Deus, mas tá pedido. Né? Ali ainda a minha alma, né, que é carnal, quis lidar com o meu espírito, eu falei, não, tá pedido. E eu tava indo viajar nessa época, fazer uma viagem com meu esposo, e nessa viagem eu ia comprar o iPhone novo. E aí eu tava despedindo ali do meu pai, da minha mãe, e aí o meu pai virou pra mim e falou assim, filha, você vai comprar um telefone novo? Eu falei, vou pai, eu vou trocar de telefone. Ele falou, não, você não vai comprar não, eu vou te dar. E ele ali pegou e falou assim, compra lá o iPhone que você quiser, o jeito que você quiser, e abate lá na loja, né? Desconta lá na empresa lá. E eu falei, uau! Ou seja, Deus usou o meu pai que estava mais perto, mas ele poderia ter usado um irmão, ele poderia ter usado qualquer pessoa. Mas ali, como eu tinha pedido um dia antes ou 2 dias antes, Deus usou o meu pai que estava mais pertinho de mim, certo? Mas meu pai, ele sabia que eu tinha dinheiro, ele não precisava ter feito isso, mas ele fez e ele me deu. Certo? Ele me presenteou, tá? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Você só precisa pedir. Fala, Deus, eu concebo um iPhone, eu concebo um carro, eu concebo um ministério, eu concebo uma igreja pro meu ministério. Queridos, eu gerei, a minha mente sempre foi uma mente que o nosso ministério é próspero. A gente não vai ficar fazendo campanha para comprar cadeira, não. Quando a gente for começar qualquer coisa, nós vai estar com o dinheiro na conta para fazer. Essa sempre foi a minha mentalidade. Nós não vai ficar fazendo bazar para comprar não sei o que. Não, pelo amor de Deus, isso é coisa. Isso é um espírito de miséria. Apóstolo, mas... E essas igrejas que faz? É a mentalidade deles. A minha mentalidade é outra. Eu acredito que a gente, né, quando Deus prospera um lugar, Ele prospera de fato. A gente não precisa ficar, vamos levantar uma campanha para terminar a construção. Não, a gente vai começar a construção da Global quando todo o dinheiro estiver na conta, porque eu não quero ficar, gente, manda uma oferta, porque tá faltando dinheiro pro cimento. Não, nós só vamos começar a construção, a gente tem uma parte, né, do dinheiro para construir, mas a gente crê que até o final do ano Deus vai nos abençoar e vai enviar todo o recurso e a gente vai começar a construir com todo o dinheiro dentro da conta. Eu creio que nós precisamos andar e agir dessa forma, porque Deus nos prospera, tá? Então nós precisamos ter uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade que o nosso Deus é o dono da prata e do ouro, e você tá cantando caroço, e você tá aí pensando na falta, que vai faltar isso e vai faltar aquilo para você, sai desse lugar, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, um beijo no seu coração. Um dia abençoado. Eu coloquei lá no grupo o PDF. Escreva certinho, tá? Nós vamos estar orando 25 horas por você no dia do Yom Kippur, no dia desse jejum, tá? Vai ser poderoso. Nós vamos quebrar os decretos. Coloque tudo ali. Aleluia. Um dia abençoado, poderoso, profético para todos vocês. Amo vocês.